Você vai me deixar aqui sozinha? A menina de 13 anos perguntou com lágrimas nos olhos para o herdeiro milionário. Ela estava tremendo de frio, encharcada pela chuva, sem ter para onde ir. Lucas tinha tudo na vida: dinheiro, luxo, sucesso, mas estava completamente vazio por dentro. Ele poderia ter passado direto e fingido que não viu. Mas algo naqueles olhos desesperados mudou tudo. Esta é a história de como uma noite chuvosa transformou dois solitários em uma família. Antes de começar, me conta nos comentários: você está assistindo de qual cidade? E se você também acredita que família não é sobre sangue, mas sobre quem escolhe ficar ao seu lado, se inscreve no canal e deixa aquele like. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Bora lá! Agora vem comigo conhecer como tudo começou naquela noite de chuva. A chuva caía torrencialmente sobre São Paulo naquela noite de junho, transformando as ruas em rios e o céu em uma cortina cinzenta e impenetrável. Lucas Monteiro dirigia seu Porsche pelas avenidas desertas, voltando de mais um jantar de negócios tedioso onde havia fingido interesse nas conversas vazias sobre mercado financeiro e investimentos. Aos 35 anos, ele era o herdeiro único do Grupo Monteiro, um conglomerado que abrangia desde construção civil até tecnologia. Era rico, bonito, invejado e profundamente entediado com a própria vida. Cada dia parecia uma repetição do anterior: reuniões intermináveis, compromissos sociais obrigatórios, relacionamentos superficiais que não duravam mais que algumas semanas. Estava quase chegando em seu apartamento na região dos Jardins quando viu algo que o fez frear bruscamente. Sob a marquise de um prédio comercial fechado, encolhida e tremendo, estava uma menina. Não podia ter mais que 12 ou 13 anos. Estava encharcada, os cabelos castanhos grudados no rosto pálido, abraçando uma mochila velha contra o peito como se fosse a única coisa que a separava do fim do mundo. Lucas observou pelo retrovisor por um momento, debatendo-se. Não era problema dele. Provavelmente era alguma fugitiva, ou tinha brigado com os pais. Ele deveria apenas seguir em frente, chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer. Mas algo naquela imagem, a pequenez da menina contra a imensidão da cidade hostil, a forma como ela tremia não apenas de frio mas de medo palpável, o impediu de simplesmente ir embora. Com um suspiro frustrado consigo mesmo, Lucas estacionou o carro e pegou o guarda-chuva do banco traseiro. Saiu na chuva e caminhou até a marquise. A menina o viu se aproximando e se encolheu ainda mais, seus olhos arregalados como os de um animal encurralado. Ei, calma, Lucas disse, mantendo distância para não assustá-la mais. Não vou fazer nada. Só queria saber se você está bem. Você tem para onde ir? A menina apenas olhou, seus lábios tremendo tanto que não conseguia falar. Olha, está fazendo muito frio e você está encharcada. Você precisa sair da chuva, Lucas continuou, se sentindo estranhamente desconfortável. Não tinha experiência com crianças. Nunca havia querido ter filhos, nunca havia se interessado por eles. Mas havia algo de errado ali, algo que seus instintos estavam gritando para que ele não ignorasse. Seu nome é... A menina engoliu em seco, seus dentes batendo. Isabel, conseguiu dizer finalmente. Tá, Isabel. Eu sou Lucas. Você mora por aqui? Seus pais sabem onde você está? Ao mencionar pais, viu o rosto da menina se contorcer em uma expressão de dor tão intensa que ele quase recuou fisicamente. Não tenho mais pais, Isabel disse, sua voz pequena mas firme. Minha mãe morreu faz 3 meses. Meu pai, ele foi embora quando eu era bebê. Nunca conheci ele. Lucas sentiu um aperto no peito. E com quem você está morando então? Isabel desviou o olhar. Estava com minha tia Carmen. Mas ela tem um namorado novo. Ele não gosta de mim. Disse que eu como demais, que ocupo espaço, que sou um peso. Suas palavras saíam atropeladas agora, como se uma represa tivesse se rompido. Hoje eu ouvi eles conversando. O namorado dela disse que ou eu saía ou ele saía. E minha tia, ela escolheu ele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto já molhado da menina. Ela me disse para pegar minhas coisas e ir embora. Disse que eu tinha que me virar, que ela não podia cuidar de mim para sempre, que eu já era grande o suficiente para me cuidar sozinha. Isabel abraçou a mochila mais forte. Mas eu não sou. Eu tenho 13 anos. Não sei para onde ir,
não sei o que fazer. Tentei ligar pro conselho tutelar, mas ninguém atendeu. Tentei ir num abrigo, mas estava lotado. Disseram para voltar amanhã. Ela o olhou com aqueles olhos imensos, cheios de desespero e uma pergunta não formulada. Lucas passou a mão pelo cabelo molhado, sentindo-se completamente fora de seu elemento. O que diabos ele deveria fazer? Levar uma menina estranha para casa era loucura. Mas deixá-la ali, na chuva, sozinha. Vem, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. Você não pode ficar aqui. Vou te levar para um lugar quente e seco, a gente te dá uma roupa limpa, comida quente, e amanhã de manhã resolvemos isso direito. Podemos chamar assistente social, procurar abrigo adequado, sei lá. Mas hoje à noite você precisa de um lugar seguro. Isabel o olhou desconfiada. Como eu sei que você não é algum tipo de tarado? A pergunta era válida e mostrava que, apesar do desespero, ela tinha algum senso de autopreservação. Lucas quase sorriu. Não sou. Mas você está certa em desconfiar. Olha, você pode ficar com meu celular. Se eu fizer qualquer coisa estranha, você liga para a polícia imediatamente. Combinado. Estendeu o celular para ela. Isabel olhou para o aparelho, depois para Lucas, pesando suas opções limitadas. Isabel aceitou o celular com mãos trêmulas e seguiu Lucas até o carro, mantendo distância cautelosa. Quando viu o Porsche, seus olhos se arregalaram. Você é rico. Lucas deu de ombros enquanto abria a porta para ela. Minha família tem dinheiro, sim. Por quê? Isabel entrou no carro cuidadosamente, como se temesse sujar o interior de couro bege. Pessoas ricas não costumam ajudar gente como eu. Normalmente elas só passam direto, fingem que a gente não existe. Havia uma amargura em sua voz que era velha demais para alguém tão jovem. Lucas não soube o que responder porque ela estava absolutamente certa. Quantas vezes ele mesmo havia passado por pessoas necessitadas sem sequer olhar? Centenas. Milhares. O apartamento de Lucas ficava no 23º andar de um edifício luxuoso. Isabel observava tudo com olhos arregalados, o lobby de mármore com suas obras de arte modernas, o porteiro uniformizado que cumprimentou Lucas respeitosamente, o elevador espelhado que tocava música clássica suave. Você mora sozinho num lugar desse? Perguntou enquanto subiam. Lucas assentiu. É grande demais para uma pessoa só, eu sei. Mas é conveniente. Quando as portas do elevador se abriram direto no hall privativo do apartamento, Isabel ficou boquiaberta. O espaço era enorme, piso de madeira nobre, pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada. Móveis de design italiano, obras de arte originais nas paredes, uma cozinha gourmet que parecia nunca ter sido usada. Meu Deus, Isabel sussurrou. É como aquelas casas de revista. Lucas viu seu lar através dos olhos dela e de repente sentiu-se embaraçado pela ostentação. É só um apartamento, disse, desconfortável. Vem, vou te mostrar onde você pode tomar banho e te arrumar roupas secas. Levou-o até um dos quartos de hóspedes, um espaço amplo com cama king size, banheiro privativo e closet. Isabel tocou a cama como se não acreditasse que era real. Isso é mais macio que qualquer coisa que eu já senti, disse, maravilhada. Lucas percebeu com um choque que provavelmente era verdade. Enquanto ele dormia em lençóis egípcios de 1000 fios sem nunca pensar duas vezes, essa menina provavelmente nunca havia experimentado conforto básico. O banheiro é ali. Toalhas limpas estão no armário. Vou ver se acho alguma roupa que sirva em você. Provavelmente vai ficar grande, mas é melhor que ficar com essa roupa molhada. Lucas foi até seu próprio closet e pegou a menor camiseta e o menor moletom que tinha. Ainda seriam enormes nela, mas pelo menos estariam secos e limpos. Quando voltou ao quarto de hóspedes, Isabel ainda estava parada no mesmo lugar, olhando ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. Você pode usar o chuveiro por quanto tempo quiser, disse, entregando as roupas. E depois vou preparar alguma coisa para você comer. Você tem fome? Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas novamente. Muito. Não como nada desde ontem de manhã. Enquanto Isabel tomava banho, Lucas foi até a cozinha e ficou olhando para a geladeira, perplexo. Ele não cozinhava. Nunca havia precisado.
Tinha uma empregada que vinha 3 vezes por semana e deixava refeições prontas, ou simplesmente pedia comida de restaurantes caros. Mas agora, às 11 da noite, com uma menina esfomeada no seu apartamento, ele precisava encontrar algo. Finalmente achou alguns ovos, queijo e pão. Conseguiu fazer ovos mexidos e torradas. Não era gourmet, mas era comida quente. Estava colocando tudo numa bandeja quando Isabel apareceu na porta da cozinha. Ela estava nadando nas roupas dele, a camiseta chegando quase aos seus joelhos, as mangas do moletom cobrindo completamente suas mãos. Seus cabelos estavam limpos agora, caindo em ondas úmidas sobre os ombros, e seu rosto, livre da sujeira e do medo imediato, revelava uma menina bonita de feições delicadas. Senta ali, Lucas indicou os bancos altos ao redor da ilha da cozinha. Isabel sentou-se e olhou para a comida como se fosse um banquete. Quando começou a comer, foi com uma voracidade que fez Lucas perceber que ela havia mentido. Provavelmente estava sem comer por mais tempo que um dia. Ela devorou os ovos, as torradas, bebeu 2 copos de suco de laranja e ainda olhou ao redor esperançosa por mais. Lucas fez mais ovos, mais torradas, observando fascinado e horrorizado enquanto ela comia. Devagar, disse gentilmente. Você vai passar mal se comer muito rápido depois de ficar sem comida. Isabel diminuiu o ritmo, mas continuou comendo até que finalmente, pela primeira vez desde que ele a havia encontrado, ela relaxou um pouco. Obrigada, disse baixinho. Você não precisava fazer nada disso. Lucas se sentou do outro lado da ilha, estudando a Isabel. Preciso entender melhor sua situação. Sua tia realmente te expulsou? Assim, sem mais nem menos. Isabel assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Ela nunca quis me criar. Só ficou comigo porque minha mãe implorou no leito de morte. Minha mãe tinha câncer. Nos últimos meses, foi horrível. A gente perdeu o apartamento, perdeu tudo pagando tratamentos que não funcionaram. Quando ela morreu, não tinha nada. Nenhum dinheiro, nenhuma herança, nada. Tia Carmen me levou para casa dela, mas sempre deixou claro que era um fardo. Sua voz tremeu. E agora ela conheceu esse cara, o Rodrigo, e ele não me quer por perto. Então ela me jogou fora. Como se eu fosse lixo. Lucas sentiu raiva, uma raiva profunda e visceral por uma mulher que nem conhecia. Que tipo de pessoa abandona uma criança órfã de 13 anos? E seu pai? Você disse que ele foi embora quando você era bebê. Você sabe o nome dele? Onde ele está? Isabel balançou a cabeça. Minha mãe nunca quis falar muito sobre ele. Disse que ele era de uma família rica, que eles tiveram um caso, mas quando ela engravidou ele sumiu. Disse que a família dele nunca ia aceitar uma mulher pobre e um bebê. Minha mãe trabalhou como faxineira a vida toda para me criar sozinha. Ela era incrível. Soluçou. Eu sinto tanto a falta dela. Lucas não sabia o que fazer, então fez a única coisa que pareceu certa. Levantou-se, contornou a ilha e abraçou a menina enquanto ela chorava. Isabel chorou por longos minutos, seu soluço sacudindo seu corpo pequeno. Lucas a segurou desajeitadamente, sem saber bem o que dizer ou fazer. Nunca havia sido bom com demonstrações de emoção. Sua própria família era fria, distante, abraços eram raros, lágrimas eram vistas como fraqueza. Mas havia algo visceralmente errado em uma criança chorar assim, carregando tanta dor e abandono. Quando Isabel finalmente se acalmou, ela se afastou, limpando o rosto com as mangas enormes do moletom. Desculpa, murmurou. Eu não queria. Não precisa se desculpar, Lucas disse firmemente. Você tem todo o direito de estar triste. E com raiva. O que aconteceu com você é injusto e errado. Isabel o olhou com aqueles olhos vermelhos e inchados. O que vai acontecer comigo agora? Era a pergunta de $1 milhão. Lucas se sentou novamente, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Amanhã de manhã vou ligar para assistentes sociais adequados. Vamos encontrar um lugar seguro para você, talvez uma família substituta boa, ou um abrigo decente. Viu o rosto de Isabel se fechar, suas defesas subindo novamente. Abrigos são horríveis, ela disse com voz embargada. Eu conheço gente que passou por eles. Tem muita violência, muito abuso. E famílias substitutas. Na maioria das vezes elas só querem o dinheiro do governo.
Não ligam de verdade para as crianças. Lucas não podia argumentar porque não conhecia a realidade do sistema de acolhimento brasileiro. Mas algo na forma como Isabel falava, o medo em seus olhos, dizia que ela sabia mais que ele sobre esse assunto. Então o que você quer? Perguntou, genuinamente curioso. Isabel o encarou, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia uma fagulha de algo parecido com esperança em seu olhar. Eu quero ficar aqui, com você. Lucas quase engasgou. Isabel, isso não é possível. Eu não sei cuidar de crianças. Eu trabalho 16 horas por dia. Eu mal consigo cuidar de mim mesmo. E legalmente, eu não posso simplesmente abrigar uma menor de idade aleatoriamente. Isso pode dar problema para mim e para você. Isabel mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Eu não dou trabalho. Eu posso cozinhar, limpar, cuidar de mim mesma. Você nem vai notar que eu tô aqui. Por favor. Só até eu completar 18 e poder me virar sozinha. São só 5 anos. 5 anos não é só, Lucas disse, tentando ser gentil mas firme. E não é sobre você dar trabalho. É sobre o que é melhor para você. Você precisa de estrutura, de educação, de alguém que realmente saiba ser responsável por uma criança. Mesmo enquanto dizia isso, sabia que soava como desculpas. A verdade era mais simples e mais egoísta. Ele não queria a responsabilidade. Não queria sua vida perfeitamente organizada e previsível sendo virada de cabeça para baixo. Isabel pareceu ler isso em seu rosto porque suas feições se fecharam completamente. Tá bom. Entendo. Eu sabia que era pedir demais. Levantou-se do banco. Posso pelo menos ficar hoje à noite? Amanhã de manhã eu vou embora e você nunca mais precisa pensar em mim. A forma como ela disse isso, com aquela dignidade ferida, aquela aceitação de que ninguém realmente a queria, quebrou algo dentro de Lucas. Isabel, espera. Mas ela já estava caminhando de volta para o quarto de hóspedes, suas costas retas apesar de tudo. Lucas ficou sozinho na cozinha, sentindo-se simultaneamente aliviado por ela ter aceitado tão facilmente e culpado por sentir esse alívio. Limpou a cozinha mecanicamente, lavando os pratos, guardando as coisas, tentando não pensar muito. Quando finalmente foi para seu próprio quarto 1 hora depois, parou em frente à porta do quarto de hóspedes. Estava fechada, nenhum som vindo de dentro. Ele levantou a mão para bater, mas deixou cair. O que diria? Desculpe por não querer mudar minha vida inteira por uma estranha. Soava tão ruim quanto era. Na manhã seguinte, Lucas acordou às 6, como sempre. Colocou seu terno de trabalho, preparou café, verificou e-mails em seu tablet. Tentou se convencer de que era apenas mais um dia normal. Mas quando passou pelo quarto de hóspedes a caminho da cozinha, a porta estava aberta e a cama estava perfeitamente arrumada. Isabel estava sentada na beirada, já vestida com suas roupas secas de ontem, ainda amassadas mas limpas. Sua mochila estava ao lado dela. Quando viu Lucas, levantou-se imediatamente. Bom dia. Eu já vou. Só estava esperando clarear para ser mais seguro. Sua voz era educada, distante. Lucas sentiu um aperto no peito. Você não precisa ir agora. Podemos tomar café da manhã primeiro, e depois eu te levo até o conselho tutelar, ou... Não precisa, Isabel interrompeu, pegando sua mochila. Você já fez mais do que precisava. Me deu abrigo, comida, um lugar seguro por uma noite. Eu sou grata, de verdade. Mas eu sei que eu não sou problema seu. Começou a caminhar em direção à porta, mas Lucas bloqueou o caminho. E para onde exatamente você vai? Perguntou, frustração sangrando em sua voz. Isabel deu de ombros com uma falsidade que não enganava ninguém. Vou dar um jeito. Sempre dou. Lucas olhou para aquela menina pequena e teimosa, e de repente se viu pensando em sua própria infância. Ele havia crescido com todos os privilégios imagináveis, escolas caras, viagens internacionais, qualquer coisa que quisesse com um estalar de dedos. Mas nunca havia tido o que Isabel claramente tivera com sua mãe, amor incondicional. Sua família era fria, transacional. Seu pai via o filho como herdeiro e sucessor, não como pessoa. Sua mãe era mais interessada em eventos sociais que em ser mãe de verdade. E se você ficasse?
As palavras saíram antes que Lucas pudesse processá-las completamente. Isabel o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma. O quê? Fica aqui comigo. Lucas não acreditava que estava dizendo isso. Toda sua mente racional gritava que era loucura. Eu não sei ser pai. Não sei cuidar de ninguém além de mim mesmo. Provavelmente vou ser péssimo nisso. Mas... Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas você não merece dormir na rua. Não merece passar fome. Não merece ficar em abrigos violentos ou com famílias que não ligam para você. Então fica. A gente descobre como fazer isso funcionar. Isabel olhou por um longo momento, seus olhos buscando em seu rosto sinais de que era pegadinha ou mentira. Por quanto tempo? Perguntou cautelosamente. Até você não precisar mais. Até você estar pronta para ser independente de verdade. Não porque alguém te forçou a sair, mas porque você escolheu. Isabel soltou a mochila lentamente, como se ainda não acreditasse completamente. Por que você está fazendo isso? Sua voz era quase um sussurro. Você nem me conhece. Eu posso ser uma pessoa horrível. Eu posso roubar você, ou sei lá, causar problemas. Lucas quase sorriu com a honestidade crua. Você pode ser todas essas coisas. Mas eu não acho que seja. E quanto ao porquê, honestamente, não sei completamente. Talvez porque quando eu olho para você, vejo alguém que merece uma chance que o universo não está dando. Talvez porque eu tenho recursos absurdos que não faço nada de útil com eles. Ou talvez fez uma pausa, porque você me lembra que existe vida real acontecendo fora da minha bolha de luxo e irrelevância. A última parte saiu mais amarga que ele pretendia. Isabel o estudou com aqueles olhos velhos demais para sua idade. Você é infeliz, ela observou, não como pergunta mas como fato. Mesmo com todo esse dinheiro, você é infeliz. Lucas riu sem humor. Muito perceptiva para 13 anos. Passou a mão pelo cabelo. Olha, não vamos transformar isso em sessão de terapia. O ponto é, você pode ficar se quiser, mas vai ter regras. Você vai voltar para a escola, uma boa escola. Vai ter horários. Vai ter responsabilidades apropriadas para sua idade. E nós vamos fazer isso legalmente. Vou falar com advogados, ver como funciona a guarda temporária ou adoção ou seja lá o que for necessário. Você concorda? Isabel assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio finalmente escorrendo. Eu concordo. Eu prometo que não vou te decepcionar. Não prometa isso, Lucas disse suavemente. Você vai me decepcionar. Eu vou te decepcionar. Porque nós somos humanos e humanos decepcionam uns aos outros. O importante é que a gente tente fazer o melhor possível. Verificou o relógio, quase 7 da manhã. Eu preciso ir pro trabalho. Reunião importante às 8. Mas vou ligar para minha assistente e pedir para ela vir aqui, te ajudar a se instalar, comprar roupas e coisas que você precisa. Ela se chama Paula e é confiável. Amanhã a gente resolve a papelada legal. Isabel olhou ao redor do apartamento imenso. O que eu faço o dia todo? Lucas percebeu que não tinha ideia. O que uma menina de 13 anos fazia? O que você gosta de fazer? Isabel considerou. Eu gostava de ler. Antes da minha mãe ficar doente, a gente ia na biblioteca juntas. Mas faz tempo. Tem uma biblioteca no estudo. Lucas indicou uma porta que ela não havia explorado. Não é grande coisa, a maioria são livros de negócios, mas tem alguns romances que vieram com o apartamento. Fique à vontade. E tem TV, Wi-Fi, a cozinha tem comida, come o que quiser. Paula vai chegar por volta das 9 e pode te levar para comprar o que você precisar. Pegou sua pasta e carteira. Ah, e Isabel? Não saia sozinha ainda, ok? Não porque eu não confio em você, mas porque legalmente você está aqui sem documentação apropriada e não quero que tenha problema se alguém perguntar. Isabel assentiu, compreendendo. Enquanto Lucas se virava para sair, ela o chamou. Lucas. Ele olhou para trás. Você não vai se arrepender disso. Eu prometo que vou valer a pena. A frase o perseguiu durante todo o trajeto até o escritório.
O dia no escritório foi uma tortura de reuniões intermináveis e decisões que pareciam absurdamente triviais comparadas ao que havia acontecido nas últimas 12 horas. Lucas se pegou pensando em Isabel sozinha no apartamento, explorando aquele espaço gigante que de repente parecia menos vazio. Durante uma pausa entre reuniões, ligou para Pedro, seu melhor amigo e advogado corporativo. Preciso de um favor. Preciso falar com alguém especializado em direito de família. Questões de guarda e adoção. Houve uma pausa significativa do outro lado. Lucas, você tá me dizendo que finalmente decidiu adotar? Ou arranjou uma namorada que eu não sei e ela tem filhos? É complicado. Te explico depois. Só me passa o contato do melhor advogado de família que você conhece. Pedro hesitou. O melhor é doutora Marina Cardoso. Ela é excelente, mas também é cara e muito criteriosa sobre os casos que aceita. Perfeita. Manda o contato. Às 5 da tarde, Lucas estava na sala elegante de doutora Marina Cardoso, uma mulher de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos presos em coque elegante e olhos que pareciam ver através de qualquer mentira. Ele contou a história de Isabel, omitindo apenas os detalhes que poderiam fazer parecer que ele havia agido impulsivamente sem pensar. Doutora Marina o ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminou, ela se recostou na cadeira e o estudou. Senhor Monteiro, o senhor entende a gravidade do que está propondo? Assumir a responsabilidade por uma criança não é como adquirir um carro novo. Não pode devolver se não gostar. Havia um fio de acusação em sua voz. Eu entendo, Lucas disse, embora não tivesse certeza se entendia completamente. E também entendo que deixar uma menina de 13 anos nas ruas é pior. Doutora Marina suspirou. O processo de adoção no Brasil é longo e burocrático. Existem filas, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. Como homem solteiro querendo adotar uma adolescente, o senhor vai enfrentar escrutínio extra. Fez uma pausa. Mas há uma alternativa mais rápida, guarda provisória. Com a situação de abandono comprovada pela tia, podemos entrar com pedido de guarda de emergência. Se aprovado, o senhor se torna responsável legal por Isabel enquanto o processo de adoção tramita, ou até que ela complete 18 anos. Quanto tempo leva? Com um pouco de sorte e os contatos certos, 2 semanas para guarda provisória. A adoção definitiva pode levar anos. Lucas assentiu. Então vamos começar. Doutora Marina o observou por um longo momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por quê? O senhor é solteiro, jovem, rico, tem o mundo aos seus pés. Por que assumir a responsabilidade por uma menina que não tem nenhuma conexão com o senhor? Era a mesma pergunta que Lucas havia feito a si mesmo dezenas de vezes desde aquela manhã. Porque quando eu a encontrei na chuva, tremendo e com medo, vi alguém que precisava de ajuda. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse fazer algo que realmente importasse. Não mais uma fusão de empresas, não mais um investimento lucrativo, mas algo humano. Doutora Marina sorriu pela primeira vez. Boa resposta. Vamos ver se o senhor ainda sente assim quando ela estiver na adolescência difícil, batendo portas e te dizendo que te odeia. Lucas riu nervosamente. Mal posso esperar. Quando voltou para casa às 7 da noite, encontrou o apartamento transformado. Havia sacolas de compras espalhadas, música tocando baixinho, e um cheiro de comida vindo da cozinha. Isabel estava na sala, cercada por roupas novas, livros e outros itens, organizando tudo cuidadosamente. Quando o viu, seu rosto se iluminou. Lucas! Paula é incrível. Ela me levou para comprar roupas, material escolar, livros. E depois a gente passou no mercado e eu tô fazendo jantar. Nada muito especial, só macarrão com molho, mas... Ela parou, percebendo que estava tagarelando. Você não vai me mandar embora, né? Você não mudou de ideia. A vulnerabilidade na voz de Isabel, o medo de que esse pequeno momento de felicidade pudesse ser arrancado dela a qualquer instante, fez algo estranho no peito de Lucas. Ele se aproximou e, sem pensar muito, pousou a mão no ombro dela. Não mudei de ideia. Você fica. Na verdade, passei o dia organizando isso legalmente. Conheci uma advogada que vai nos ajudar com a guarda.
Viu os olhos de Isabel se encherem de lágrimas novamente. Ei, chega de chorar, disse com uma leveza que não sentia. Você vai me fazer pensar que sou algum tipo de herói quando na verdade só tenho um apartamento grande demais. Isabel riu através das lágrimas, limpando o rosto. Você é meio herói, sim. Mas não vou contar pra ninguém, prometo. O jantar foi surpreendentemente agradável. Isabel havia feito macarrão com um molho simples de tomate, mas estava delicioso, ou talvez parecesse delicioso porque havia sido feito com cuidado e gratidão. Eles conversaram enquanto comiam, e Lucas descobriu coisas sobre Isabel que a tornavam mais real, mais tridimensional que a menina assustada que ele havia encontrado na chuva. Ela adorava ler, especialmente fantasia e ficção científica. Queria ser veterinária quando crescesse porque amava animais. Sua matéria favorita na escola, quando ainda frequentava, era biologia. Tinha um senso de humor seco que o pegava de surpresa e o fazia rir genuinamente, algo que ele não fazia há muito tempo. Minha mãe costumava dizer que eu nasci velha, Isabel comentou enquanto lavavam os pratos juntos. Que eu sempre fui séria demais, pensava demais nas coisas. Havia uma melancolia em sua voz. Ela tentava me fazer ser mais criança, sabe? Me levava no parque, comprava sorvete quando tinha um dinheiro extra, inventava brincadeiras bobas só para me ver sorrir. Isabel passou a mão pelos olhos. Eu gostaria de ter aproveitado mais aqueles momentos. Gostaria de ter reclamado menos quando ela queria me levar para passear e eu preferia ficar lendo. Agora eu daria tudo para ter mais um dia com ela. Lucas não sabia o que dizer. Sua própria mãe nunca havia feito nada parecido, nunca o havia levado ao parque, nunca havia brincado com ele. Tinha babás e empregadas para isso. Você deve sentir muita falta dela, disse finalmente, as palavras soando inadequadas mesmo para seus próprios ouvidos. Isabel assentiu, enxugando um prato com mais força que o necessário. Todo dia. Toda hora. Às vezes eu esqueço por um segundo e penso, preciso contar isso para mamãe e então lembro que ela não está mais aqui e é como cair num buraco de novo. Colocou o prato no escorredor e se virou para Lucas. Você é próximo dos seus pais? A pergunta o pegou desprevenido. Não muito. Meu pai é complicado. Ele criou a empresa do zero e é obcecado por ela. Eu sou mais um funcionário que um filho, sabe? Alguém que vai manter o legado dele vivo. Minha mãe é distante. Ela tem sua vida social, seus projetos de caridade performática. A gente não conversa de verdade há anos. Isabel inclinou a cabeça, estudando isso deve ser solitário. Lucas admitiu, surpreso com sua própria honestidade. Mas eu tenho dinheiro, então supostamente não posso reclamar, certo? Havia amargura em sua voz. Isabel balançou a cabeça. Dinheiro não faz você não ser solitário. Minha mãe sempre dizia que as pessoas mais pobres que ela conhecia eram os ricos. Pobres de alma, pobres de conexões reais. Ela sorriu tristemente. Acho que ela estava certa. Lucas olhou para aquela menina de 13 anos que acabará de perder tudo e que ainda tinha mais sabedoria emocional que ele. Sua mãe parece que era uma pessoa incrível. Era, Isabel concordou suavemente. Era mesmo. Eles terminaram de arrumar a cozinha em um silêncio confortável, e Lucas percebeu que talvez Isabel não fosse a única que precisava ser salva nessa situação. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Lucas acordava às 6, preparava café da manhã para os dois, algo simples como cereal ou torradas, nada elaborado. Isabel acordava às 7, já vestida e organizada. Ela era meticulosamente arrumada, Lucas notou, nunca deixava nada fora do lugar, sempre agradecia por tudo. Era como se tivesse medo de que um passo em falso a mandasse de volta para as ruas. Ele tentava dizer que ela não precisava ser tão cuidadosa, que podia relaxar, mas Isabel claramente não conseguia. Durante o dia, enquanto Lucas estava no escritório, Paula ficava com Isabel, ajudando-a a se adaptar, comprando as coisas necessárias, e gradualmente se tornando uma espécie de figura materna substituta. Paula tinha 50 anos, 3 filhos crescidos, e um coração enorme. Ela se apaixonou por Isabel instantaneamente. Aquela menina é especial, Lucas, Paula disse uma tarde quando ele voltou do trabalho. Ela é educada, inteligente, e tem uma maturidade impressionante. Mas também tem medo. Muito medo.
Ela me pergunta 3 vezes por dia se você realmente vai deixar ela ficar, se você não mudou de ideia. Lucas suspirou. Eu sei. Ela me pergunta a mesma coisa toda noite antes de dormir. Como faço ela acreditar que isso é real? Paula o olhou com simpatia. Tempo, Lucas. Ela precisa de tempo e consistência. Você precisa mostrar, dia após dia, que está aqui, que não vai embora, que ela é importante. Era mais fácil falar que fazer. Lucas nunca havia cuidado de ninguém além de si mesmo. Não sabia como ser constante, como ser presente emocionalmente. Mas tentava. Todas as noites, não importava quão cansado estivesse, jantava com Isabel. Perguntava sobre seu dia, ouvia suas histórias, compartilhava as suas próprias. 2 semanas depois de Isabel ter entrado em sua vida, doutora Marina ligou com notícias. Consegui a guarda provisória. Com a documentação do abandono pela tia e a avaliação psicológica positiva que fizemos de você e do ambiente doméstico, o juiz aprovou. Isabel é oficialmente sua responsabilidade legal agora. Lucas sentiu uma onda de alívio e terror simultaneamente. E agora? Agora você a matricula na escola, garante que ela tenha acompanhamento médico regular, e continua sendo o responsável legal que você prometeu ser. Vou começar os trâmites para a adoção definitiva, mas isso vai levar de 1 a 2 anos. Enquanto isso, a guarda provisória é renovada a cada 6 meses, e haverá visitas de assistentes sociais para garantir que tudo está bem. Entendido. Obrigado, doutora Marina. Quando desligou, Lucas foi até o quarto de Isabel. Ela estava na cama, lendo um dos livros novos que Paula havia comprado. Olhou para cima quando ele bateu na porta aberta. Posso entrar? Ela assentiu, marcando a página. Acabei de receber a notícia. A guarda provisória foi aprovada. Você é oficialmente minha filha, legalmente falando. Isabel ficou muito quieta por um momento, processando. Então eu posso ficar? De verdade, não é mais temporário. De verdade, Lucas confirmou. Você pode ficar, pelo tempo que precisar. Viu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo parecido com felicidade. Eu posso te abraçar? Ela perguntou timidamente. Claro. Isabel levantou-se e o abraçou forte, seu rosto pressionado contra o peito dele. Era um abraço desesperado, como se ela estivesse se segurando em um salva-vidas em meio a uma tempestade. Lucas a abraçou de volta, desajeitado mas sincero. Obrigada, ela sussurrou contra sua camisa. Obrigada por não me deixar sozinha. Obrigada por me escolher. Lucas sentiu sua garganta apertar. Eu acho que você que me escolheu primeiro. Quando apareceu naquela marquise, tremendo na chuva. Você me deu a chance de ser alguém melhor. A matrícula na escola foi mais complicada que Lucas havia antecipado. Ele escolheu uma das melhores escolas particulares de São Paulo, mas quando foram fazer a matrícula, o diretor olhou para Isabel com mal disfarçada desconfiança. Senhorita Isabel está bastante atrasada academicamente, disse o homem, folheando os resultados dos testes de nivelamento. Ela está no nível de uma criança de 3ª série, não de 8ª série onde deveria estar por idade. Lucas sentiu raiva ferver em seu peito, mas Isabel colocou a mão em seu braço gentilmente. É verdade, ela disse com calma, olhando diretamente para o diretor. Eu perdi muito tempo de escola quando minha mãe estava doente. E depois, quando fiquei na rua, não tinha como estudar. Mas eu aprendo rápido. Se me derem uma chance, eu alcanço os outros. Havia dignidade em sua voz que fez o diretor parecer pequeno por comparação. Ela terá toda a tutoria necessária, Lucas acrescentou, seu tom não deixando espaço para argumentos. Professores particulares, aulas de reforço, o que for preciso. Ela vai estar matriculada aqui e vai acompanhar. O diretor, percebendo que estava lidando com alguém poderoso e rico, rapidamente mudou de tom. Claro, senhor Monteiro. Será um prazer ter Isabel conosco. Vamos colocá-la em uma turma de 8ª série e fornecer apoio extra para que ela alcance o nível apropriado. No caminho de volta para casa, Isabel estava quieta. Você está bem? Lucas perguntou. Ela assentiu, mas não parecia convincente. É que...
Eu não quero te envergonhar. Se eu não conseguir acompanhar, se eu for burra demais. Pare, Lucas interrompeu firmemente. Você não é burra. Você passou por coisas que destruiriam muitos adultos e ainda assim está aqui, lutando, tentando. Isso não é burrice, Isabel. Isso é força. O primeiro dia de escola foi difícil. Isabel voltou para casa com os olhos vermelhos, tentando esconder que havia chorado. Lucas não pressionou, apenas fez chocolate quente, algo que Paula havia ensinado ele a fazer, e esperou. Eventualmente, Isabel falou. As outras garotas perguntaram onde eu comprei minha mochila. Quando eu disse, uma delas riu e disse que só gente pobre compra em loja de departamento. Disse que a mochila dela custou R$ 1.000 e veio da Europa. Isabel mexeu no chocolate quente. Eu não disse nada. Mas fiquei pensando, minha mochila custou R$ 80 e para mim era muito dinheiro. Para Paula também. A gente achou que era boa. Sua voz quebrou. Eu não pertenço àquele lugar, Lucas. Eu não sou como eles. Lucas sentiu raiva daquelas crianças mimadas que nunca haviam passado um dia sem privilégios. Você tem razão. Você não é como eles. Você é melhor. Como assim? Isabel o olhou confusa. Você conhece o valor real das coisas. Você sabe que R$ 80 podem fazer diferença entre comer ou passar fome. Essas crianças não sabem. Elas provavelmente nunca vão saber. E quando crescerem, vão ser adultos vazios que medem valor em preço de etiquetas ao invés de em substância real. Lucas fez uma pausa. Eu fui uma dessas crianças, Isabel. Eu cresci achando que dinheiro resolvia tudo, que pessoas eram commodities, que emoções eram fraquezas. Levou encontrar você tremendo na chuva para eu finalmente acordar. Então não, você não é como eles. E isso é algo para se orgulhar, não ter vergonha. Isabel sorriu através das lágrimas. Você é bom com palavras quando quer ser. Não conte para ninguém. Vai arruinar minha reputação de empresário insensível. As semanas se transformaram em meses. Isabel lentamente se adaptou à escola, embora continuasse sendo uma outsider. Ela não se encaixava com as garotas ricas que falavam sobre viagens para Miami e festas extravagantes. Mas encontrou seu próprio grupo, outros alunos bolsistas, filhos de funcionários, aqueles que também não vinham de famílias de elite. Lucas contratou 3 tutores diferentes para ajudá-la a alcançar o nível acadêmico, e Isabel trabalhava obsessivamente, estudando até tarde da noite, determinada a provar seu valor. Você não precisa provar nada, Lucas lhe disse uma noite, encontrando-a estudando à 1 da manhã. Você já vale muito. Eu sei, Isabel respondeu, mas seus olhos diziam que ela não acreditava realmente. Mas eu preciso ser boa o suficiente para que você não se arrependa de me escolher. Isabel, olha para mim. Lucas esperou até que ela encontrasse seus olhos. Eu não vou me arrepender. Não importa suas notas, não importa se você não for a melhor da turma. Você entende isso? Isabel mordeu o lábio. Mas e se eu não for especial o suficiente? E se você perceber que eu sou só uma menina comum que não vale todo esse trabalho? Lucas sentiu seu coração se partir. Você acha que eu te escolhi porque achei que você era especial? Ou porque você estava precisando e eu tinha condições de ajudar? Isabel, você não precisa ganhar amor. Amor não funciona assim. Pelo menos, não deveria. Percebeu tarde demais o que havia dito. Amor. Será que era isso que ele sentia? Ele havia tentado não pensar muito sobre os sentimentos que estavam crescendo, a forma como seu dia se iluminava quando chegava em casa e havia, a preocupação constante com seu bem-estar, o orgulho que sentia de suas pequenas vitórias. Isabel também percebeu a palavra. Você me ama? Perguntou com uma voz pequena, quase assustada, como se amar e ser amada fosse território desconhecido e perigoso. Lucas engoliu em seco. Ele nunca havia sido bom com declarações emocionais. Mas olhando para aquela menina que havia mudado sua vida completamente, que o havia forçado a ser mais, melhor, mais humano, ele descobriu que era mais fácil que imaginava. Sim. Eu acho que sim. Não do jeito tradicional, talvez. Não como se eu fosse realmente seu pai. Mas eu me importo com você profundamente. Eu quero que você seja feliz. Quero que você tenha todas as oportunidades.
E a ideia de você não estar aqui me assusta. Isabel se levantou da mesa de estudos e abraçou Lucas forte. Eu também te amo. Não como minha mãe, ninguém nunca vai substituir ela. Mas do seu jeito. Como alguém que me salvou. Como alguém que me vê. Eles ficaram assim por um longo momento, dois solitários que haviam encontrado um ao outro na tempestade. Os meses continuaram passando. Lucas descobriu que ter Isabel em sua vida mudava tudo. Ele saía do trabalho mais cedo para jantar com ela. Recusava viagens de negócios desnecessárias porque não queria ficar longe. Começou a realmente viver na casa que antes era apenas um lugar para dormir. Eles cozinhavam juntos nos fins de semana, tentativas desastrosas que geralmente terminavam em risadas e pedidos de delivery. Assistiam filmes idiotas no sofá, Isabel fazendo comentários sarcásticos que o faziam rir até doer. Ele a levava na livraria todo sábado e ela escolhia 3 livros novos, seus olhos brilhando com antecipação. Era uma vida simples comparada ao que ele tinha antes, mas era infinitamente mais rica. Paula observava a transformação com satisfação. Você está diferente, ela comentou um dia. Mais leve. Mais humano. Lucas sabia que ela estava certa. Isabel havia quebrado suas paredes, forçado-o a sentir novamente. Mas nem tudo era perfeito. Isabel ainda tinha pesadelos, acordava gritando, chamando pela mãe, aterrorizada de estar de volta nas ruas. Lucas aprendeu a acordar com os gritos, a ir até seu quarto, acender a luz e lembrá-la de que estava segura. Você está aqui. Você está em casa. Eu estou aqui. Repetia as palavras como um mantra até que ela se acalmasse. E havia dias ruins, dias em que Isabel se fechava completamente, quando o trauma era demais e ela não conseguia funcionar. Nesses dias, Lucas cancelava reuniões, ficava em casa, apenas presente, provando que não ia embora mesmo quando ela não estava no seu melhor. Doutora Carla Santos, a psicóloga que haviam começado a ver, explicou que era normal. Trauma não tem linha reta de recuperação. Tem altos e baixos. O importante é consistência. 6 meses depois de Isabel ter entrado em sua vida, Lucas estava em uma reunião importante quando seu celular tocou. Era a escola. Senhor Monteiro, houve um incidente com Isabel. Ela está bem fisicamente, mas precisamos que venha buscá-la. Seu coração disparou. O que aconteceu? É melhor discutirmos pessoalmente. Lucas saiu da reunião imediatamente, ignorando os protestos de seus colegas. Chegou à escola em tempo recorde e foi levado até a sala do diretor. Isabel estava sentada lá, seus olhos vermelhos, os punhos cerrados. Ao lado dela estava uma garota de aparência patricinha com o nariz sangrando levemente. O que aconteceu aqui? Lucas exigiu. O diretor tossiu desconfortavelmente. Isabel agrediu Beatriz. Ela deu um soco no rosto dela durante o intervalo. Lucas olhou para Isabel incrédulo. Ela nunca havia demonstrado qualquer violência. Isabel. Ela não olhou para ele, apenas manteve os olhos fixos no chão. Ela me provocou, disse em voz baixa. Eu avisei ela para parar. Ela não parou. Provocou como? Lucas perguntou, ignorando o diretor que tentava intervir. Isabel finalmente olhou para ele, e havia uma fúria em seus olhos que ele nunca havia visto. Ela disse que eu era uma vagabunda de rua que você pegou porque queria uma escrava doméstica. Disse que aposto que eu faço coisas para você em troca de comida e moradia. Disse que meninas como eu sempre acabam sendo prostitutas porque não prestamos para mais nada. As palavras saíam como veneno. Eu falei para ela parar. Ela continuou. Juntou as amigas dela e elas começaram a rir, fazendo comentários nojentos. Então eu dei um soco nela. E eu daria de novo. Lucas sentiu raiva ferver em suas veias, não de Isabel, mas daquela garota privilegiada e cruel. Virou-se para o diretor. E qual foi a punição para Beatriz e suas amigas por bullying e assédio verbal? O diretor piscou. Bem, foram apenas palavras. Apenas palavras. Lucas se inclinou para a frente. Apenas palavras que acusam uma menor de idade de prostituição? Palavras que caluniam e causam dano emocional grave. Diretor, eu espero que Beatriz e suas amigas sejam suspensas.
E espero que os pais de Beatriz sejam informados de que se houver qualquer outra manifestação desse comportamento, eu pessoalmente processarei por difamação e assédio moral. Sua voz era gelada, o tom que usava em salas de reunião quando esmagava competidores. O diretor empalideceu. Senhor Monteiro, não é necessário. É muito necessário. Isabel será punida. Bem, a agressão física foi defesa da honra após provocação extrema. Se você puni-la e não punir as outras garotas, eu retiro minha filha desta escola e garanto que toda a comunidade saiba o tipo de bullying que vocês permitem aqui. O silêncio foi tenso. Finalmente, o diretor suspirou. Todas as garotas receberão advertências. E teremos uma assembleia sobre bullying e comportamento apropriado. Ótimo! Estamos saindo. Lucas estendeu a mão para Isabel. Ela pegou, tremendo ligeiramente. No carro, Isabel finalmente desabou. Desculpa. Eu sei que você disse para não me importar com o que eles dizem, para ser melhor que isso. Mas eu não consegui. Quando ela disse aquelas coisas, quando riu de mim, eu só soluçou. Eu não sou o que ela disse. Eu não sou. Eu sei, Lucas disse firmemente, pegando as mãos dela. E você não tem que se desculpar por se defender. Aquela garota foi cruel e você reagiu. Foi a melhor forma. Não. Mas foi compreensível. Fez uma pausa. Isabel, você sabe que nada do que ela disse é verdade, certo? Você não me deve nada. Você não está aqui por obrigação ou troca. Você está aqui porque eu quis que você ficasse. Isabel o olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas. Mas e se as pessoas pensarem isso? E se olharem para mim e você e pensarem coisas horríveis? Então essas pessoas são idiotas, Lucas disse simplesmente. Isabel, vai sempre ter gente que vai julgar, que vai fazer suposições baseadas no pior possível. Porque é mais fácil que ver a verdade. A verdade é simples. Eu encontrei alguém que precisava de ajuda e eu tinha condições de ajudar. Nós nos tornamos família no processo. Não é dramático ou escandaloso. É apenas humano. Isabel se jogou em seus braços, chorando. Eu tenho tanto medo de perder isso. De acordar e tudo ser um sonho. De você perceber que eu sou muito trabalho e me mandar embora. Lucas segurou-a apertado. Não vai acontecer. Você está presa comigo agora, Isabel. Nos dias bons e nos ruins. Quando você tira notas boas e quando soca garotas idiotas. Eu não vou a lugar nenhum. Aquela noite, depois de Isabel finalmente ter ido dormir, Lucas se sentou em seu escritório com uma garrafa de uísque, algo que não bebia há meses. Pensou em como sua vida havia mudado. Antes de Isabel, ele existia em uma espécie de vácuo emocional, funcional mas vazio. Agora, ele sentia tudo intensamente: preocupação, amor, raiva em nome dela, orgulho de suas pequenas vitórias. Era exaustivo e maravilhoso ao mesmo tempo. Seu telefone tocou. Era Pedro, seu amigo advogado. Ouvi dizer que você ameaçou processar uma escola primária hoje. Lucas riu sem humor. Não a escola. Apenas os pais de uma garota que estava fazendo bullying com Isabel. Você está realmente levando isso a sério, não está? A coisa toda de ser pai. Não sou pai dela, Lucas corrigiu automaticamente. Então o que você é? A pergunta o pegou desprevenido. O que ele era para Isabel? Guardião? Protetor? Amigo? Algo mais, algo que não tinha nome claro. Não sei, admitiu finalmente. Mas sou a pessoa que vai estar lá quando ela precisar. Isso tem que ser suficiente. É mais do que muitos pais biológicos fazem, Pedro observou. Você mudou, cara. Há um ano, você teria passado direto por aquela menina na chuva. Nem teria visto ela. Agora você está cancelando reuniões, ameaçando escolas, transformando sua vida toda. E nada. Só observando. Mudança te cai bem. Depois que desligaram, Lucas foi até o quarto de Isabel, como fazia todas as noites antes de dormir. Ela estava dormindo profundamente, seu rosto relaxado, livre do peso que carregava durante o dia. Parecia mais jovem assim, mais como a criança que deveria ser. Lucas puxou o cobertor sobre ela gentilmente. Boa noite,
Pequena, sussurrou. Você está segura. Eu prometo. Nos meses seguintes, a vida encontrou um novo ritmo. Isabel gradualmente melhorou suas notas, alcançando e depois superando muitos de seus colegas. Descobriu que tinha talento especial para ciências, particularmente biologia. Seu sonho de ser veterinária começou a parecer não apenas possível, mas provável. Lucas a levava a abrigos de animais nos fins de semana, onde ela era voluntária, e ver seu rosto iluminar quando cuidava de animais abandonados fazia todo o resto valer a pena. Ele também notou que ela havia parado de perguntar se ia ficar. A algum ponto, sem que nenhum deles percebesse exatamente quando, Isabel havia começado a acreditar que aquilo era permanente. Que ela tinha um lar. Que alguém a escolhia, dia após dia. Mas como doutora Carla havia avisado, trauma não tem recuperação linear. Uma noite, quase um ano depois de Isabel ter entrado em sua vida, Lucas acordou não com gritos mas com silêncio. Algo sobre a qualidade daquele silêncio estava errado. Levantou-se e foi até o quarto de Isabel. Estava vazio. Seu coração disparou. Isabel! Chamou, andando pelo apartamento. Encontrou-a sentada no chão da sala, no escuro, abraçando os joelhos contra o peito. Isabel? O que aconteceu? Ela não respondeu imediatamente, apenas balançou levemente. Lucas se sentou ao lado dela no chão, esperando. Finalmente, ela falou. Faz um ano hoje. Um ano que minha mãe morreu. Sua voz era vazia, distante. Eu acordei e percebi que estou esquecendo. Esquecendo o som da voz dela. A forma exata como ela cheirava. Os detalhes do rosto dela estão ficando embaçados. Lágrimas escorriam silenciosamente. E eu me sinto culpada por estar feliz. Por estar aqui, nessa casa linda, com comida e roupas e você. Porque ela deveria estar aqui. Não você. Ela. As palavras de Isabel doíam, mas Lucas entendeu que não eram sobre ele realmente. Eram sobre culpa de sobrevivente, sobre a injustiça fundamental de que ela havia encontrado segurança enquanto sua mãe havia morrido ainda jovem, lutando até o fim. Sua mãe ficaria feliz que você está bem, Lucas disse suavemente. Ela não ia querer que você sofresse para sempre só para provar que a ama. Isabel soluçou. Mas parece errado. Parece que eu a traí. Ela sofreu tanto, trabalhou tanto, e no final morreu sem nada. E eu estou aqui, vivendo uma vida que ela nunca pôde me dar. Como isso é justo? Não é justo, Lucas admitiu. Nada sobre o que aconteceu com você e com sua mãe foi justo. Mas Isabel, você honra sua mãe vivendo bem. Vivendo a vida que ela queria para você. Ela trabalhou tanto, sacrificou tanto, exatamente para que você pudesse ter chances. Não desperdiça isso se sentindo culpada. Você acha que ela ficaria brava comigo? Por te amar mesmo não sendo meu pai? Por começar a pensar nesse lugar como casa? A vulnerabilidade na voz de Isabel era de partir o coração. Lucas a puxou para um abraço. Eu acho que sua mãe ficaria aliviada. Aliviada que você encontrou alguém que te cuida. Aliviada que você não está sozinha. Fez uma pausa. E Isabel? Você não está substituindo ela. Amor não funciona assim. Não é uma quantidade fixa. Você pode amar a memória dela e ainda ter espaço para amar outras pessoas. Isso não diminui o que vocês tinham. Isabel chorou contra seu ombro, finalmente permitindo-se processar a dor que havia estado guardando. Ficaram sentados no chão da sala escura por horas, Lucas segurando Isabel enquanto ela finalmente, verdadeiramente, começava a fazer o luto que havia adiado por sobrevivência. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja, Isabel finalmente se acalmou. Obrigada, disse com voz rouca. Por não me deixar sozinha. Nem hoje, nem naquela noite na chuva, nem nunca. Lucas afastou os cabelos do rosto dela gentilmente. Você nunca vai estar sozinha de novo, Isabel. Eu prometo isso. Ela o olhou com olhos vermelhos mas limpos. Eu sei. Eu finalmente acredito nisso. Era uma vitória pequena mas monumental. Eles fizeram café da manhã juntos quando já estava claro. Panquecas que ficaram tortas mas eram comestíveis. Olharam fotos da mãe de Isabel que ela havia guardado com tanto cuidado.
Lucas ouviu histórias sobre a mulher que havia criado Isabel com tanto amor em circunstâncias tão difíceis. Sentiu gratidão por essa mulher que ele nunca conheceria, que havia formado a pessoa incrível que Isabel era. Mais tarde naquele dia, Lucas fez algo que vinha considerando há meses. Levou Isabel a um cemitério onde haviam enterrado a mãe dela em uma cova simples, sem lápide. Eu tomei a liberdade de mandar fazer isso, disse, revelando uma lápide de mármore simples mas elegante. Tinha o nome da mãe de Isabel, as datas, e uma inscrição: Mãe amada, nunca esquecida. Você criou alguém extraordinário. Isabel leu através das lágrimas, tocando as palavras gravadas. É perfeita. Ela merecia ser lembrada assim. Eles passaram uma hora ali, Isabel falando com a mãe, apresentando Lucas, contando sobre sua nova vida. Lucas ficou respeitosamente ao lado, dando-lhe espaço mas estando presente. Quando finalmente foram embora, Isabel pegou sua mão. Eu posso começar a te chamar de pai? Perguntou timidamente. Se você não quiser, tudo bem. Mas é o que você é para mim agora. Não substitui minha mãe, mas você é meu pai. Não porque você me fez, mas porque você me escolheu. Lucas teve que piscar rapidamente para conter as lágrimas. Eu ficaria honrado. Isabel sorriu, um sorriso genuíno e grande que transformou seu rosto completamente. Pai experimentou a palavra. Soa estranho mas bom. Vai levar um tempo para me acostumar também, Lucas admitiu. Mas a gente chega lá juntos. No caminho de volta para casa, porque agora era verdadeiramente lar para ambos, eles pararam em uma sorveteria. Isabel pediu 2 sabores, algo que sua mãe costumava fazer em ocasiões especiais. Eles sentaram em um banco do parque, comendo sorvete e observando crianças brincarem. Você se arrepende? Isabel perguntou de repente. De me encontrar naquela noite? De ter mudado toda a sua vida? Lucas pensou na pergunta seriamente. Sua vida havia mudado completamente, não havia como negar. Suas prioridades haviam se transformado, suas rotinas haviam sido viradas de cabeça para baixo, sua zona de conforto emocional havia sido completamente destruída. Ele trabalhava menos, ganhava menos, preocupava-se mais. Havia noites sem dormir, crises de lágrimas, responsabilidades que pesavam sobre seus ombros de formas que nunca havia experimentado. Não, disse finalmente, com absoluta certeza. Nem por um segundo. Você sabe o que minha vida era antes de você? Vazia. Eu ia da casa para o escritório, do escritório para eventos sociais vazios, de volta para casa. Repetia esse ciclo infinitamente, achando que estava vivendo porque estava acumulando dinheiro e status. Mas não estava vivendo, Isabel. Estava apenas existindo, esperando que algo tivesse significado. Virou-se para olhá-la diretamente. Você me deu significado. Você me fez sentir de novo. Me fez acordar toda manhã pensando em algo além de fusões e lucros. Me fez humano novamente. Então não, eu não me arrependo nem um pouco. Isabel sorriu através das lágrimas que escorriam pelo rosto. Eu também não. Mesmo com tudo de ruim que aconteceu, se foi isso que me trouxe até você, então valeu a pena. Os meses continuaram passando, transformando-se em anos. Isabel floresceu, não apenas academicamente, mas emocionalmente. Os pesadelos se tornaram menos frequentes. Os dias ruins ainda aconteciam, mas eram intercalados com muito mais dias bons. Ela fez amigos de verdade, adolescentes que a valorizavam por quem ela era, não pelo que tinha ou de onde vinha. Seu sonho de ser veterinária permaneceu forte, e Lucas a ajudou a fazer estágios em clínicas, a participar de programas de verão em universidades, a construir o caminho para seu futuro. Quando ela completou 16 anos, Lucas organizou uma festa, nada ostensivo, apenas pessoas que realmente importavam. Paula estava lá com sua família. Doutora Carla, que havia se tornado mais amiga que terapeuta ao longo dos anos. Os amigos de Isabel da escola. E Pedro, que havia se tornado uma espécie de tio honorário, sempre aparecendo com presentes inapropriadamente caros e piadas ruins. Durante a festa, Lucas observou Isabel rindo com seus amigos, comendo bolo, sendo simplesmente uma adolescente normal. Era difícil conectar aquela garota confiante e feliz com a menina assustada que ele havia encontrado tremendo na chuva 3 anos atrás. Paula se aproximou dele,
seguindo seu olhar. Você fez um bom trabalho, disse suavemente. Ela é uma menina incrível. Ela sempre foi incrível, Lucas respondeu. Eu só dei a ela espaço seguro para ser quem ela sempre foi. Paula sorriu. Sempre tão modesto. Lucas, você salvou aquela menina. Literalmente. E ela salvou você também, de uma forma diferente. Ela estava certa, e ele sabia. Isabel o havia salvo de uma vida vazia de propósito real. Havia quebrado suas paredes cuidadosamente construídas e forçado a sentir novamente amor, medo, orgulho, preocupação. Tudo que tornava a vida digna de ser vivida. Quando Isabel estava prestes a completar 18 anos, a adoção definitiva finalmente foi aprovada. 3 anos e meio de papelada, entrevistas, visitas de assistentes sociais, mas finalmente ela seria legalmente sua filha, não apenas temporariamente. Na manhã da audiência final, Isabel estava visivelmente nervosa. E se algo der errado? E se o juiz mudar de ideia? Lucas pegou suas mãos trêmulas. Nada vai dar errado. E mesmo se algo impossível acontecesse, eu lutaria. Você é minha filha, Isabel. O papel apenas oficializa o que já é verdade há anos. A audiência foi rápida e formal. O juiz, uma mulher mais velha com olhos gentis, revisou os documentos, fez algumas perguntas rotineiras, e então bateu o martelo. Adoção aprovada. Isabel Monteiro, parabéns por sua nova família. Senhor Monteiro, parabéns por sua filha. Isabel Monteiro. Ouvir seu nome com o sobrenome dele fez algo estranho no peito de Lucas. Era oficial agora. Ela era dele. Ele era dela. Uma família escolhida, não de sangue mas de amor e escolha deliberada. Do lado de fora do fórum, Isabel o abraçou forte. Pai, disse, a palavra agora natural e fácil. Obrigada. Por tudo. Por não ter passado direto naquela noite. Por ter me escolhido todo dia desde então. Por me amar mesmo quando eu não era fácil de amar. Lucas a abraçou de volta, sua garganta apertada de emoção. Você sempre foi fácil de amar, Isabel. Desde o primeiro momento. Você só precisava acreditar que merecia ser amada. Eles ficaram assim por um longo momento, pai e filha não por biologia mas por algo muito mais forte, por escolha, por amor, por compromisso mantido mesmo nos dias difíceis. Quando finalmente se separaram, Isabel limpou as lágrimas e sorriu. Então, o que fazemos agora? Para celebrar oficialmente eu ser uma Monteiro? Lucas pensou por um momento, então sorriu. Sorvete. 2 sabores. Como sua mãe fazia. Isabel riu, aquele som que nunca falhava em fazer o coração dele se aquecer. Perfeito. Enquanto caminhavam pela rua ensolarada, lado a lado, Lucas pensou em como aquela noite chuvosa 3 anos e meio atrás havia mudado tudo. Uma menina tremendo na chuva, pedindo ajuda com olhos desesperados. Ele poderia ter passado direto. Teria sido mais fácil, mais conveniente. Sua vida teria continuado sua trajetória previsível e vazia. Mas ele havia parado. Havia olhado realmente para aquela criança em desespero. E em um momento de impulsividade que desafiava toda sua natureza cuidadosamente controlada, havia estendido a mão. Você vai me deixar aqui sozinha? Ela havia perguntado naquela primeira noite, com lágrimas nos olhos, quando ele havia tentado explicar que ela precisava ir para o sistema oficial de acolhimento. A vulnerabilidade naquela pergunta, o medo de mais um abandono, havia destruído todas suas defesas. E ele havia dito sim. Sim, você pode ficar. Sim, eu vou estar aqui. Sim, você não estará mais sozinha. Agora, anos depois, Isabel não estava mais sozinha. E nem ele. Eles haviam construído algo belo e improvável, uma família formada não por sangue ou obrigação, mas por escolha deliberada e amor que cresceu dia após dia. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos de dor e dúvida. Mas era real. Era deles. Em que você está pensando? Isabel perguntou, notando sua expressão contemplativa. Lucas sorriu. Estava pensando em como sou sortudo. De todas as marquises em São Paulo naquela noite, você escolheu aquela. De todos os carros que passaram, o meu parou. De todas as pessoas que poderiam ter te ajudado, fui eu.
Isabel balançou a cabeça, sorrindo. Não foi sorte, pai. Foi destino. Nós dois precisávamos ser salvos. Você me salvou de estar sozinha nas ruas. Eu te salvei de estar sozinho em sua vida vazia. A gente se salvou mutuamente. Ela tinha razão. Ela sempre tinha uma sabedoria além de seus anos. Lucas colocou o braço ao redor dos ombros dela enquanto continuavam caminhando. Então, senhorita Monteiro, pronta para o próximo capítulo? Isabel olhou para cima com um sorriso radiante. Com você ao meu lado? Sempre. E ali, naquela rua comum em uma tarde comum, Lucas Monteiro entendeu finalmente o que significava estar completo. Não era sobre dinheiro ou status ou conquistas empresariais. Era sobre isso. Caminhar ao lado de alguém que você escolheu e que escolheu você de volta. Era sobre criar significado onde antes havia apenas vazio. Era sobre transformar um encontro acidental em uma chuva torrencial em uma família verdadeira. Anos depois, quando Isabel estivesse na universidade estudando veterinária, quando Lucas fosse mais velho e ela mais madura, eles ainda contariam essa história. A história de como uma menina na chuva e um homem perdido em sua própria vida haviam se encontrado e, contra todas as probabilidades, haviam construído algo lindo. Não era um conto de fadas, havia sido difícil, complicado, cheio de desafios. Mas era real. E no final, era tudo o que importava. A chuva que uma vez havia sido cenário de desespero agora era uma lembrança preciosa, o dia em que suas vidas mudaram para sempre. O dia em que ambos pararam de estar sozinhos. O dia em que família deixou de ser sobre sangue e passou a ser sobre escolha. E toda vez que chovia, eles lembravam. Lembravam de onde começaram e o quão longe haviam chegado. Juntos. Sempre juntos. Porque Isabel havia perguntado: você vai me deixar aqui sozinha? Com lágrimas nos olhos naquela noite distante. E Lucas, destruído por dentro pela vulnerabilidade daquela pergunta, havia respondido da única forma que importava: não. Nunca. Você não está mais sozinha. E ele havia mantido essa promessa. Todo. Único. Dia.